Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Papo Reto e vocês sabem que aqui a conversa, quem é entrevistado aqui é pessoas da maior credibilidade possível e a conversa aqui não faz curva, o papo é reto. Eu sou o Jonas Santana, vocês são vocês, pessoas maravilhosas que estão sempre nos dando audiência, compartilhando, comentando e é isso que a gente precisa. Hoje nós... Finalmente! Estávamos tentando há muito tempo e, graças a Deus, Deus o conduziu até aqui no estúdio do programa Papo Reto. Vamos entrevistar hoje o Pedro Paulo, que é deputado federal, formado em Economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Começou na esfera política como subprefeito na Barra da Tijuca e Jacarepaguá. Alguns anos atrás, foi secretário municipal, passou por várias secretarias, deputado estadual, deputado federal já no seu quarto mandato, e agora, graças a Deus, o estado do Rio de Janeiro vai ter um pré-candidato, já é pré-candidato, e um candidato ao Senado Federal. E que candidato, gente! Esse é o Pedro Paulo, que tem uma trajetória política que acumulou bastante experiência, então está super abalizado para representar o povo do estado do Rio de Janeiro no Senado. Tudo bem, meu jovem? Jonas, que prazer estar com você, meu irmão. E você é bem jovem mesmo, né, cara? Não, que nada, eu engano bem, pô. Engana bem? É. Cara, pra qual? Pra essa? Fica à vontade. Pode falar pra ela. Essa ou pra aquela. Pra aquela, beleza. Vem cá, como é que pode... Eu tenho meus segredinhos aqui pra enganar. É. Você sabe que eu faço aniversário segunda-feira. Olha aí. Agora, eu não sei que dia que vai pro ar nosso podcast, mas dia 29. 29 ali? 29 de junho é o meu aniversário. Dá teu jeito ali. Dia de São Pedro e São Paulo. Olha aí. A gente pode estar aqui no ar no dia do meu aniversário. Você já é um homem super abençoado, né? Sua trajetória é uma trajetória vitoriosa. Já começa pelo nome. Nome de dois grandes, proeminentes servos de Jesus Cristo. Sim. Pedro e Paulo. No dia de São Pedro e São Paulo, dia 29 de junho. Olha aí. Agora, nem todo mundo é perfeito. Você torce pelo Flamengo. Assim, depende do ponto de vista. Do ponto de vista eleitoral é uma vantagem, né? Se a gente estiver falando A de maioria, né? metade da população flamenguista. Agora, o nosso querido futuro governador... Eduardo é vascaíno, cara. Ele é vascaíno, agora ele não conseguiu te convencer, influenciar para que você fosse vascaíno também? Não, pelo contrário, eu que influenciei ele para ele liberar o terreno do gasômetro para a gente fazer o estádio do Flamengo. Eu falei, a sua trajetória política, embora você atue muito no legislativo, vários mandatos eletivos, a gente observa que você uma trajetória vitoriosa de execução, inclusive. Sim. Essa medida de fazer com que o Eduardo Paz, o vascaíno, cedesse uma grande área para o Flamengo. Que coisa linda! E como é que foi isso? Sim, isso começou com um sonho, acho que sonho de todo torcedor do Flamengo ter a sua casa própria, né, ter o seu alçapão. E eu comecei a falar dessa história em 2016, né, quando eu fui candidato a prefeito lá do Rio. E eu falava, olha, não, meu sonho é o Flamengo poder ter seu estádio e... Sempre falei sobre isso, até politicamente, falando sobre isso, vocalizando politicamente esse sonho da torcida do Flamengo, e depois isso começou a se acelerar quando a gente teve a administração passada lá do Landim, ele colocou como um plano ter o estádio, e a gente acelerou essas conversas com o Eduardo para encontrar uma área que fosse a ideal para o Flamengo fazer o estádio. Chegamos lá no terreno do gasômetro, aí teve todo um processo junto, a Caixa Econômica Federal, a Naturgy, ao próprio governo federal, para que a gente pudesse, o Flamengo pudesse adquirir, desapropriar uma área. Foi uma luta gigante. Tivemos que ir até no presidente Lula para ele poder autorizar, bater o martelo. E o Lula é um bom corintiano, né? O Lula, mas ele tem sensibilidade política, ele sentiu que a massa ali estava desejando, e aí agora essa bola está com o presidente do Flamengo, o BAP, eu tenho falado com o BAP sempre, ele está ali tentando encaixar o projeto do estádio dentro das possibilidades que o Flamengo tem, e eu acho que alguma hora o sonho vai virar realidade. Eu vou fazendo a minha parte aqui, pressionando o que o Flamengo precisa da minha ajuda no campo político, no campo
do governo federal, estado, prefeitura, eu vou estar aí para ajudar o Flamengo. Mas você trabalha tanto tempo com ele. Como é que foi para você, está sendo para você, estar tanto tempo com o Eduardo Paes ao longo de vários mandatos que ele tem passado? Eduardo é a gente brinca na época das Olimpíadas, a gente fala assim, Eduardo é um sujeito que está na nuvem 7, ou seja, é um cara acelerado. Trabalhador, é um sujeito que acorda muito cedo, trabalha muitas horas por dia. Eu conheço alguém parecido com o Eduardo nesse nível hard de trabalho, pesado, que é o Washington Reis também, é outro fera, meu amigo querido, mandar um abraço para a família Reis. Mas o Netinho também está seguindo um pouco essa escola. Mas o Eduardo, ele é um cara muito intenso naquilo que ele faz, né? Há 32 anos a gente faz política juntos, né? Seja principalmente na administração da cidade, então, lá da capital, mas ele tem essa fama de ser um cara rigoroso, sabe, intenso, cobrador, né? Então isso é da natureza. Quem quer realizar não pode ter tempo a perder. Estamos conversando com o deputado federal Pedro Paulo, que é pré-candidato ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro, e nós temos observado o seguinte, embora esse anúncio oficial foi há cerca de 15 a 20 dias, mas que você, nas pesquisas, já está com uma subida vertiginosa. Jonas, o que acontece? Campanha para o Senado é uma campanha, ela é quase invisível, né? Porque, você imagina, é esse ano que a democracia exerce o maior número de votos na urna, né? 6 votos nós vamos dar, presidente, governador, deputado federal, estadual e 2 senadores, são 6 votos. E 2 senadores nós vamos eleger, é o voto que tem o maior nível de indecisão, é o que tem, às vezes, pouco tempo no debate da televisão. Então é uma eleição que ela passa ali meio abaixo do radar, fora do radar. Então é uma eleição que, nesse primeiro momento, está ali na frente quem tem um bom nível de conhecimento, né? Então isso é algo que acontece nos primeiros momentos, nas pesquisas eleitorais. Mas é bom, eu fico feliz de estar vendo meu nome já, ainda sem ter lançado a candidatura, já pontuando, já está ali sendo colocado como uma candidatura competitiva. A população do Rio de Janeiro, do Brasil, sobretudo a população, né, humilde, ouve falar muito em reforma tributária há anos. E eu sei que o senhor no Congresso tem tido uma participação muito intensa, tanto na questão da reforma tributária, quanto na possível reforma administrativa. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para o nosso povo o que significa isso e por que, logo depois dos debates, das votações, ela não é implementada. Vamos lá. A reforma tributária, na verdade, ela foi aprovada, a reforma tributária quase que por completo, já por completo. É uma reforma tributária que ela visa só tratar, por exemplo, dos impostos que incidem nessa caneca, no café, os impostos sobre consumo, né? Essa parte foi o que nós mudamos na legislação, agora vai estar tudo em 2 impostos, que a gente chama, que vão ser o CBS e IBS, que rapidinho essas siglas vão estar no conhecimento de todos. Nós aprovamos essa reforma, uma reforma importante, uma reforma que vai permitir que as empresas, por exemplo, aqui, nós estamos falando do Papo Reto em Caxias. Caxias tem muitas empresas, tem indústrias, né? As indústrias vão ser muito beneficiadas com a reforma tributária, porque ao invés de ficar pagando imposto em cima de imposto, os impostos agora eles vão ser descontados em todo o processo de produção, vai ter simplificação. Então, eu acho que a gente vai ter um ganho gigante com a reforma tributária. Eu participei em muitas dessas discussões, mas também gera a reforma tributária algumas inseguranças. Por exemplo, a gente falou aqui da cidade de Caxias, de Duque de Caxias, mas, por exemplo, o Netinho, que é prefeito, uma parte da receita dele é ISS. Né? O ISS está sendo absorvido, incorporado a esse CBS e o IBS. Então, ele vai ter que ali olhar como vai se comportar a arrecadação, porque vai mudar uma série de regras. Ele não vai ser mais o gestor do ISS, né? Agora isso tudo vai estar federalizado. Então isso pode ter um impacto positivo ou um impacto negativo. Talvez aqui em Caxias, por exemplo, nas cidades maiores, tenha um impacto
talvez positivo por conta do modelo de cobrança. Então, mas foi uma mudança profunda no sistema tributário, há muito tempo discutida no parlamento, eu participei intensamente dessas discussões. E a reforma administrativa, a gente falou da reforma tributária, a reforma administrativa é da administração pública. É como a gente pode fazer a administração pública funcionar melhor. Por exemplo, Jonas, eu estive ontem, eu não sei se foi ontem, depende de quando a gente está aqui no ar, mas estive na inauguração do hospital de Imbariê, no 3º distrito aqui de Caxias. Por exemplo, ali, o prefeito Netinho, que é um prefeito competente, alguém que vem do ambiente empresarial, do universo privado, ele coloca na administração de Caxias um modelo moderno de administração. Vai lá, no hospital tem meta para número de cirurgias, tem regras bem claras. Só que essa não é a realidade das cidades, dos estados. A administração pública não tem qualquer tipo de meta. Por exemplo, você aqui, no seu podcast, você tem uma meta para cumprir, né? Você coloca ali um objetivo, quanto que tem que faturar, quantos podcasts tem que apresentar, qual é o alcance das suas páginas, então você estabelece essas metas. A reforma administrativa, ela traz essas regras em lei para a administração pública, né? Então você tem metas para o presidente da República e seus ministros, para o governador e seus secretários, para o prefeito e seu time, né? Mas ela estabelece metas também para baixo disso. Cada repartição pública ter ali uma meta, um indicador que a população possa enxergar e possa cobrar da administração pública o melhor funcionamento dela. Então, assim, eu estou falando aqui um dos pontos da reforma administrativa. Tem outro ponto também muito importante, que ela ataca privilégio no setor público. Você tem uma desigualdade gigante. Precisa muito, né? Muito, atacar Jonas, os privilégios. Tem uma desigualdade gigante dentro da administração pública, por exemplo, no funcionalismo público. Às vezes você tem um funcionário público que ganha milhões por ano, né, que tem salários muito acima do que... Não é mais no Poder Judiciário, não? Poder Judiciário, no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Nos três tem. Nos três. Os famosos penduricalhos? Penduricalhos, supersalários, tem um monte de coisa. E a reforma administrativa ela tem um capítulo que ela ataca esses privilégios. Por exemplo, tem carreiras no setor público que tem 60 dias de férias. Você imagina falar para o trabalhador que está nos assistindo, né, que existem, por exemplo, castas, pequenas castas, não são todas, a grande maioria não tem isso, mas, por exemplo... funcionários que têm direito a 60 dias de férias. Eu acho que está errado em comparação aos outros, e a reforma administrativa atacava isso. Mas assim, então, Jonas, eu sempre fui um parlamentar que enfrentei esses desafios, coragem para apresentar grandes propostas, e é assim que eu quero fazer como candidato ao Senado, como senador. Programa Papo Reto aqui com você. A gente hoje entrevistando o deputado federal Pedro Paulo, que é super aliado do super prefeito Eduardo Paes, porque o cara que consegue ganhar 4 eleições de prefeito no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, né? Antes da gente partir aqui para 2 perguntas fundamentais, nós temos no Rio de Janeiro, no estado, né? Ele fez gestão, ele e o senhor participou também da gestão no Rio. Agora, no estado, é muito complexo, porque você tem a Baixada Fluminense, que é um dos lugares que mais faltam serviços à disposição da população, principalmente no quesito segurança e saúde. Como é que vocês vão fazer, mesmo o senhor no Senado, vai poder dar uma grande contribuição para o governador do estado? Qual a ideia de vocês? O que vocês conversam sobre toda essa situação complexa do estado do Rio de Janeiro? Vamos lá, Jonas. Tem, acho que, 2 dimensões. Uma é o governador, ajudar o estado a se recuperar, e a outra é o que eu posso fazer lá no Senado, trazendo o governo federal. Vou dar um exemplo. No governo do estado, como é que o governador pode ser mais efetivo no combate à criminalidade?
Se o Estado for um Estado que se organize financeiramente, tenha recursos, um Estado que coloque planejamento na força de segurança, tenha autoridade moral, né? Exerça essa autoridade moral, não seja, por exemplo, o governador, como o último nós tivemos, ligado, no seu governo ligado ao comando vermelho, à organização criminosa, sem autoridade moral, sem recursos. Então, assim, o Eduardo, sob esse aspecto, ele pode ajudar muito na questão da segurança, pela coragem, pela autoridade, pela capacidade de gestão, pela firmeza em, por exemplo, não colocar sob o comando da política os batalhões de polícia, as delegacias de polícia civil, enfim, tem uma série de medidas que estarão na proposta do governador Eduardo Paes, que eu acho que vai ser essa contribuição não só para a Baixada, mas para todo o Estado. O Estado vai poder ser mais efetivo. E no nível federal, como senador, o Senado é a casa da federação. A gente às vezes esquece isso. Cada estado tem 3 senadores, não é igual à Câmara dos Deputados, que o Rio de Janeiro tem 46, Minas Gerais tem 38. Então, assim, existe uma quantidade de deputados proporcionais ao tamanho de cada estado, né? No Senado não, é 3 por unidade. A Acre tem 3, a Amapá tem 3 e o Rio de Janeiro tem 3. Por quê? Porque o Senado é o que a gente chama a Câmara Alta ou a Casa da Federação. É ali que se resolve as discussões federativas. Então, como é que o Senado pode ajudar? Vamos trazer de novo, por exemplo, aqui de Caxias. Como é que a gente pode ajudar Caxias? Aqui para falar, estou falando de Caxias, falando para toda a Baixada. Vou voltar para o Hospital de Imbaria, que foi inaugurado. A gente estava lá no Hospital de Imbaria, como é que ele fez? O Washington desapropriou o terreno ali, deu o primeiro passo. Depois veio o deputado dele, o Rosenberg, pegou os recursos de emendas, ou junto ao governo do Estado, e conseguiu levar 20 milhões de reais. Depois veio o Gutenberg Reis, deputado federal, pegou em emendas 15 milhões de reais. Né? O deputado Áureo, deputado federal, também colocou lá mais um pouco de emendas. E assim ele foi montando os tijolos para o hospital ficar de pé. E aí eu pergunto, cadê a ajuda do Estado, que estava quebrado? Cadê a ajuda do governo federal, de um senador, por exemplo, que pudesse ajudar aquele hospital, que é localizado na área mais humilde de Caxias, mais necessitada de Caxias, pudesse fazer um hospital tão sonhado para o 3º distrito, entendeu? Então, assim, é nessa ajuda que pode se dar. Eu estou falando aqui de um hospital de saúde, aliás, não é só um hospital, ali tem uma clínica da família com mais de 10 equipes de saúde da família que vai atender 35 mil pessoas. Mas como o Estado pode ajudar mais? Na questão da segurança. Também para ficar em Caxias aqui, eu poderia dar exemplo de outras cidades, estou vindo agora de Queimados, já estive em Japeri, mas, por exemplo, aqui na cidade de Caxias vai ser inaugurado a Força Municipal. 600 policiais, 600 guardas municipais armados vão compor a Força Municipal aqui de Caxias. Isso está sendo feito basicamente com recursos da cidade de Caxias. Poderia ter ajuda do governo do Estado, mais ajuda do governo do Estado, até porque a força de segurança tem que estar integrada. Não é isso? Polícia Civil, Polícia Militar, sistema penitenciário com a força municipal, até porque as responsabilidades são distintas. Né? O Estado pode ajudar. E como é que o governo federal pode ajudar? Recursos do governo federal para ajudar, por exemplo, trazer equipamento, equipar força, colocar blindados, equipamento, armas, Glock, fuzil, se for necessário, câmeras de segurança. Então, isso são recursos que o governo federal pode ajuntar a montar. Eu falei que a gente vai montando esse Lego, vai botando tijolinho a tijolinho, cada um ajudando um pouco para que os sonhos virem realidade. Muito bom, hein? Muito bom. Tenho certeza que vocês estão gostando. Muita gente não conhecia o Pedro Paulo, né? Deputado federal Pedro Paulo, aqui na nossa Baixada, mas com certeza estão conhecendo agora. E pesquisem sobre este jovem, um jovem que tem 30 anos na vida pública. Incrível, né? Isso. Pode pesquisar na minha rede social, rio.pedropaulo. Sim. Tá? Aí tá lá. Tá aparecendo aí no Instagram, rio.pedropaulo. Se quiser conhecer mais da minha vida pessoal, @Tati Infante, que é minha mulher, que é atriz, tem mais de 1.200.000 isso aí. seguidores, aí tem tudo isso aí. Nós estamos finalizando porque eu acho que tudo que é muito bom
dura pouco. Tu não pode fazer uma coisa muito extensa. Mas temos aqui o seguinte: em primeiro lugar, quero parabenizar você por você ter lá na Zona Oeste do Rio o Edmar Teixeira, hein? Isso é meu irmão, Esse meu cara parceiro. é apaixonado, briga pelo teu nome. Não Ele precisa nem brigar, que lá todo mundo é você, na Zona Oeste, né? Ele diz pra todo mundo que tem 1000 gols na carreira, né? Ele, Pelé, Uma ilusão, né? Messi, tem mais de 1000 gols, né? Cristiano Ronaldo. Mas, assim, o pessoal não fotografou, não catalogou, mas eu acredito no meu amigo Edmar. E ele falou que era vascaíno, passou a ser flamenguista por causa de você. Não, passou a ser flamenguista e me deu a honra de ter sido enredo da escola de samba da Unidos de Cosme. Porra, cara! Isso que eu gosto tanto do Edmar, foi um grande subprefeito da Zona Oeste, um amigo de muitos anos. Estamos conversando com pré-candidato ao Senado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro. Ele hoje é deputado federal, já 4 mandatos, enfim, tem muita coisa. Mas eu quero te fazer essa pergunta para a gente encerrar e depois você falar direto com o telespectador. Quem é Pedro Paulo fora da política e como é a sua rotina, sua família e seus momentos de lazer? Pedro Paulo já não sou mais jovem há mais tempo, 54 anos, sou economista, é alguém que veio de uma vida simples da Zona Norte do Rio de Janeiro. Eu nasci no Caxambi, sou filho de uma professora e um servidor público. Depois passei a minha vida toda, 25 anos, em Jacarepaguá, na Taquara, morei com meus pais, que estudou muito, sempre estudei. Aliás, sempre estudei com a minha mãe, porque minha mãe era professora de escolas, das boas escolas particulares da Zona Norte. Sempre eu e meus irmãos, a gente tinha bolsa, então sempre fui uma pessoa muito estudiosa, né, e que teve essa oportunidade a partir da profissão da minha mãe como professora. Eu sou hoje uma pessoa muito realizada do ponto de vista pessoal. Eu sou casado com a Tati Infante, que eu falei aqui, que é atriz, que é influenciadora, que é o amor da minha vida, é a mãe dos meus 2 filhos, o Mateu e o Luca. E eu já fui casado e tive a felicidade de ter a minha filha Manuela, minha filha mais velha, de 21 anos, que está ali quase se formando em medicina, que mora em Campinas. Enfim, sou uma pessoa de vida simples e que praticamente tem pouco tempo para exercer a vida pessoal, porque a política ela consome. Eu trabalho praticamente na escala 7x0, né, todo dia, de domingo, de domingo a domingo. Tu reclama, tá vendo? 5x2. Nada contra, mas... Não, pelo contrário. Aliás, eu votei e defendi o fim dessa escala quase que escravocrata, que é a escala 6x1. Eu acho que o Brasil avançou e está parado no Senado. A gente falou aqui de Senado, está parado no Senado ao que a gente aprovou, mas, enfim, eu trabalho de domingo a domingo, Jonas, mas, é claro, tenho sempre meu tempo com a minha família, e nesses momentos de lazer eu gosto de estar com eles. A gente tenta estar sempre junto nesses momentos que a gente tem. Sou um praticante na minha vida privada. Eu tenho meus hobbies, né? Meu hobby é um pouco me cuidar, fazer atividade física. Malha muito? Eu malho direito quando tem tempo, né? Eu corro. Ari, tem que descobrir a imagem dele malhando, hein? E colocar aí. Eu mantenho nas minhas redes sociais. Aí. Eu sou faixa marrom, 2º grau de jiu-jitsu. Eu sou praticante há quase 15 anos de boxe inglês. Eu gosto muito de boxe. De vez em quando jogo meu futebolzinho, mas muito de leve. Edmar sabe disso, que eu sempre fui um peladeiro esforçado, mas nada além disso, entendeu? Mas, enfim, esse é um pouco o Pedro Paulo, a minha história. Para a gente finalizar, o que significa, o que representa Deus para você? Deus para mim, Deus significa tanta coisa para todos nós, né? Mas se eu pudesse simplificar, eu acho que ele significa valores, ele significa respeito, significa permanentemente se manter com a fé, significa dar baliza, né, para a nossa sociedade, dar exemplos para a nossa sociedade. Então, assim, eu acho que, independente da fé que você comungue, né, eu acredito que Deus está cuidando de todos nós, seja se você for evangélico, se você for espírita, ou se você for católico, como eu sou católico, né? Eu acredito que Deus
está ali de alguma forma, a gente um dia ainda vai descobrindo, de alguma forma, cuidando de todos nós e servindo como esse guia, esse farol espiritual para todos. Bom estar aqui com o nosso querido, se Deus quiser, futuro senador, Deus e o povo, né? É isso, olha aí. Tem que combinar com o povo. Currículo você tem, história política você tem, e pesquisar bem o currículo, o histórico, a folha de serviços de uma pessoa que deseja para o Senado Federal, porque lá, como ele falou, é uma Câmara Alta, é lá que decide o futuro do povo brasileiro. Então, prestem bem atenção e eu quero parabenizar. E você, quero deixar aqui aquela câmera à tua disposição para você dar o teu recado final do programa Papo Reto. Queria te agradecer por essa oportunidade de falar aqui no Papo Reto. Isso aqui é um canhão para que as pessoas possam ouvir o que você pensa, a tua história. Obrigado por essa oportunidade. Está falando especialmente para o morador de Caxias, da Baixada Fluminense, né, que o teu alcance é gigante. Obrigado por essa oportunidade de falar um pouco aqui da minha vida pessoal, falar um pouco da minha história como deputado federal e, obviamente, desse desafio, que talvez seja um dos maiores desafios da minha vida, que é poder ter a honra de ser eleito senador do estado do Rio de Janeiro, está defendendo o Rio, está dignificando e está à altura da expectativa e das necessidades que o Rio tem em Brasília. O Rio, durante muitos anos, tem sido motivo de chacota lá em Brasília, porque o Rio não acertou, o Rio não conseguiu conter o problema da segurança pública. Um estado que tem 5 ex-governadores presos, não é brincadeira não, realmente precisa ser motivo de chacota, né? O Estado não acertou, enfim. O Estado teve um conjunto gigante de erros, mas o que a gente tem agora é um Estado que precisa de ajuda, um Estado que precisa equilibrar suas contas para poder voltar a investir em educação, investir em saúde, investir em segurança pública. Um Estado que precisa voltar a sonhar com grandes projetos. Eu estava, Jonas, essa semana, junto com o Eduardo Paes, visitando o Porto do Açu. Aquilo é uma potência. Uma potência para o estado do Rio de Janeiro. Se a gente voltar a pensar grande, trazer e trabalhar para trazer esses grandes projetos, a gente pode ajudar muito todas as regiões. Não estou falando aqui basicamente da Baixada Fluminense, mas olhar para a capital, grandes projetos na capital, no interior, no norte, no noroeste, enfim, tem muita riqueza nesse estado, tem muita oportunidade nesse estado, tem gente trabalhadora, tem potência, né, tem vontade de acertar, e eu acho que isso fundamentalmente vai ser feito pelas nossas lideranças políticas, pelo governador eleito. Nós precisamos olhar o nosso Eduardo Paes, esse sujeito tem uma capacidade, estou falando porque eu tenho 32 anos que eu convivo com esse alucinado de trabalho, capaz de virar essa página do Rio de Janeiro, e no Senado, modestamente, estando lá no Senado, podendo ajudar, conectar Brasília com o Estado, com as cidades. Eu acho que o Rio pode, eu acredito muito nesse potencial que tem o nosso Estado, mas eu acho que isso passa para que a gente, pela escolha adequada que nós vamos fazer, de boas lideranças, bons governos, bons políticos e bons gestores, para que a gente possa fazer o Estado avançar. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Nota 10. Boa. Valeu. Gente, por aqui a gente se despede hoje do Papo Reto. Vocês viram que o papo foi reto mesmo, muito mais reto do que você imaginava. Mas estaremos de volta semana que vem.